Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidada Eugénia Pires, economista, doutoranda na School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres, é investigadora do Research on Money and Finance nas áreas de economia política, das remessas de imigrantes e da dívida do euro. É ativista da Iniciativa para a Editoria Cidadã à Dívida e também coautora, entre outros trabalhos, do livro Crisis in the Eurozone e de uma proposta de reestruturação da dívida apresentada em 2014 em parceria com Ricardo Cabral, Francisco Louçã e o Pedro Nuno Santos. Bem-vinda. Obrigada. Em 1997, faltavam 2 anos para a criação de uma moeda única para 11 países da União Europeia. O economista norte-americano Milton Friedman, um dos mais influentes teóricos do liberalismo económico, foi Nobel da Economia em 1976, escreveu: "O impulso para o euro foi motivado pela política e não pela economia. O objetivo é vincular a Alemanha e a França de maneira tão estreita que impossibilite uma futura guerra europeia e prepara o terreno para os Estados Unidos da Europa. Acredito que a adoção do euro teria um efeito oposto." Mais adiante ele continua: "A unidade política pode abrir o caminho para a unidade monetária. A unidade monetária imposta sob condições desfavoráveis será uma barreira para a realização da unidade política." O euro foi criado como um instrumento de paz na Europa? A origem da comunidade europeia tem a ver com o pós-guerra, não é? Com a herança, com a Segunda Grande Guerra e com o objetivo de fazer algo diferente, não é? Que assegure a paz na Europa, especialmente porque depois da Primeira Grande Guerra, não é? A Alemanha não foi tratada nas melhores condições, foram impostas dívidas, uma dívida desmesurada de guerra, a obrigatoriedade de pagar o custo da guerra, e isso teve consequências bastante trágicas, que foram: a Alemanha não tinha condições para fazer isso, houve sucessivas desvalorizações da moeda, e isso conduziu, portanto, um problema económico conduziu à ascensão do partido nazi, e depois teve as consequências que aconteceu depois, pronto, a Segunda Grande Guerra. Portanto, no pós-Segunda Grande Guerra há uma tentativa, pretende-se fazer diferente, e é verdade que logo nessa altura, uma das coisas que é muito falada em relação a esta questão da dívida, tentou-se resolver o problema do sobreendividamento alemão de uma maneira completamente distinta, e é por isso que em 1953 foi realizada, portanto, a Conferência de Londres, em que a Alemanha, portanto, se procurou reestruturar a dívida alemã em termos sustentáveis e em termos que tinham, não como numa lógica de punição, que foi o que aconteceu no pós-Primeira Guerra, mas agora numa lógica de sustentabilidade. E é por isso que, por exemplo, vai-se impor ao juro acumulado, vai-se impor uma taxa de juro reduzida, vai-se condicionar, portanto, há cortes sobre o principal. O que é o principal? É o capital em dívida, não é? Portanto, há uma redução significativa. Vai-se propor um reescalonamento desta dívida num prazo muito, muito significativo. Assegura-se que o pagamento do serviço da dívida nunca penalizaria o próprio crescimento económico, e também havia o objetivo de... Há uma lógica de monitorizar o que é que aconteceu, não é? E se isto for demasiado difícil de cumprir, vamos rever as condições. Portanto, isto é numa lógica completamente, não é numa lógica punitiva do devedor, é numa lógica de ajudar, de criar esta tal sustentabilidade. E, aliás, é isso que motiva a ironia do destino, não é? É que as circunstâncias, anos mais tarde, nós temos o problema da Grécia, não é? E a maneira como a Alemanha se comporta em relação à Grécia é completamente diferente. Por isso, olharmos para a origem do projeto da Comunidade Europeia, é uma lógica de paz e de solidariedade entre os países, e é uma lógica de vamos prevenir guerras no futuro. E a moeda única também desempenha esse papel? A moeda única...
Eu diria que não, mas é uma inevitabilidade. Portanto, o que é que acontece? Os países não queriam perder soberania, não é? E, portanto, nunca estava a questão da união política, não é? Não era tratada, não era uma possibilidade, era mais a nível do comércio. Mas com os choques petrolíferos no início da década de 70, houve o entendimento que devíamos ter uma política de câmbios flexíveis. E é por isso que entre 72 e 79 há uma política de câmbios gerida, e depois em 79 se decide criar o SME, o mecanismo de taxas de câmbio para a Europa, e a criação do ECU. O ECU é uma moeda, é uma unidade de conta, não é uma moeda com curso legal como é o euro, portanto não é uma moeda verdadeiramente, mas permite transações internacionais. E o ECU é um cabaz de moedas, e este cabaz de moedas permite fixar paridades cambiais entre os países, mas é numa lógica de câmbios geríveis. Portanto, existe um cabaz de moeda que fixa o centro, e depois temos aqui margens de flutuação, margens estreitas e margens largas. As estreitas são de mais ou menos 2,25%, as largas são de mais ou menos 6%. E isso é um bocadinho detalhado, mas eu acho que vale a pena perdermos um bocadinho de tempo para perceber exatamente o que é que aconteceu. Entre 79 e 86, os países tinham mais liberdade na flutuação. Portanto, o próprio projeto do ECU e do SME aparece com linhas de crédito de apoio à intervenção dos países. Não sei se vale a pena dizer, mas é assim, nós agora com o euro já perdemos a noção do que é uma taxa de câmbio e porque que é importante. A desvalorização da moeda. Sim. Exatamente. Então, só depois lembra-me para voltar a esta questão do SME, mas só para dizer que é um instrumento de política monetária muito importante, porque permite fazer uma desvalorização competitiva. Portanto, quando eu estou com problemas de crescimento, eu posso estimular o crescimento tornando os meus produtos, desvalorizando a moeda e tornando os meus produtos mais competitivos internacionalmente, e por essa via aumentar a procura para a minha produção, para a produção externa. E isto é um instrumento muito importante, é um instrumento que a ausência dele teve custos imensos para Portugal agora com a intervenção da Troika, porque todo o ajustamento teve que ser feito em termos nominais. O que aqui isto quer dizer? Teve que ser feito através dos salários, com cortes sobre os salários, e portanto isto é uma outra forma de fazer a gestão. E portanto o que acontecia é que os países tinham aqui uma banda, não é, para valorizarem ou desvalorizarem a sua moeda consoante tinham objetivos de competitividade externa ou tinham problemas de inflação. Portanto, quando existe o risco de inflação, valoriza-se a moeda. Exato, mantinham uma certa harmonia na comunidade. E isto era uma lógica de flexibilidade, são câmbios semiflexíveis, não se está completamente exposto ao mercado, não é, aos ataques especulativos sobre a moeda, mas também havia aqui uma margem para a política económica. O que acontece é que a partir de 86 a gestão do SME é toda feita de uma forma muito apertada. Os países estão condicionados, portanto a margem dos 6% estava lá, mas o que era válido só se olhava para os 2,25%, as intervenções eram feitas em função disso. Depois outra coisa que acontece é que o marco passou a ser a moeda de referência dentro. Portanto, o marco também tem aqui uma particularidade, porque era uma moeda. O marco sendo a moeda alemã. A moeda alemã. Portanto, a Alemanha era uma economia pequena, que não podia competir diretamente com o dólar, não é? Mas, e a parceria depois era, a hierarquia podia ser qualquer coisa como dólar, iene, libra, marco, ou dólar, libra, iene, portanto havia, mas o marco era sempre a mais importante das moedas europeias, mas nunca tinha este estatuto de reserva de valor internacional. Ainda assim, ao lado das outras moedas europeias, o marco determinava a política nesta lógica de uma banda, não é, de gestão de câmbios flutuantes. O marco determinava a política monetária dos outros países, e o marco
precisava de uma política monetária com valorização da moeda, e isto condicionava a atuação dos outros países. Para dizer que em 1992, em setembro, em 13 de setembro de 92, a lira vai desvalorizar 7%, vai desvalorizar acima da margem dos tais 6%. E precisou de o fazer porque o constrangimento sobre a sua indústria, sobre a sua economia estava a ser muito grande. Portanto, isto era uma forma de repor competitividade externa. No dia a seguir, o fundo do George Soros, o Quanto, vai fazer um ataque especulativo sobre a Libra. Vai fazer ele shortou, portanto, ele vendeu a moeda, começou a vender na expectativa depois de comprar a moeda quando ela estivesse mais em baixo. E o que acontece é que, pela primeira vez, havia também esta ideia, há que dizer que havia esta ideia de que o SME era uma coisa estável e que estava livre dos ataques especulativos. O ataque do Jorge Soros sobre a Libra vai desvirtuar esta crença, vai mostrar as fragilidades do próprio sistema monetário, do sistema de câmbios europeu. Portanto, o mercado vai atrás dele, a Libra começa a desvalorizar, o Banco de Inglaterra diz que vai subir as taxas de juros, mas ainda assim o mercado não acredita e, portanto, a Libra continua, não repõe, não é o equilíbrio, ela não valoriza e continua a baixar. O que é que acontece? Isto é 15 de setembro, portanto não é no dia a seguir, é 2 dias depois da desvalorização da lira. 2 dias depois, no dia a seguir, portanto, a Inglaterra diz que abandona o mecanismo de taxas de juros europeu. De taxas de câmbio. De taxas de câmbio, sim, desculpa. E no dia a seguir, a lira, Itália, também abandona. Portanto, isto é um ataque e isto descredibiliza, não é, todo este sistema de câmbios. Depois, no ano seguinte, isto é setembro de 92 até agosto de 93, existem vários ataques sobre o franco francês. E portanto, o culminar disto tudo é que em agosto de 93 as bandas são alargadas para 15%. Que é uma enormidade e, portanto, isto, 15%, mais ou menos 15% é nada, é como se fosse um sistema de câmbios flutuantes livre, portanto, tudo isto descredibiliza o sistema. Deixa-me só pensar que, há que dizer que na origem desta apreciação das moedas está o facto de em 1990, com a reunificação da Alemanha, havia um excesso de liquidez que tem que ser absorvida na economia e a Alemanha vai subir as taxas de juros e é isto que provoca que o marco está muito valorizado, como o marco é a âncora do ECU, as outras moedas vão atrás. Portanto, eu acho que há aqui uma dimensão económica que torna o euro como uma necessidade. De repente, a questão monetária, a questão de uma moeda única parece uma ótima solução para os vários países, da agora União Europeia, para os países europeus. Há também que dizer que a Alemanha, portanto, com os ataques sobre a França começa a aceitar esta ideia da moeda única e percebe que nunca vai conseguir competir com o marco e é uma maneira de ir para o BCE, não é? Para o Conselho de Administração do BCE e, portanto, determinar as políticas do banco, sim, e determinar as políticas monetárias. A Alemanha, por seu turno, não queria a moeda única, não é? Porque tinha muitas dúvidas, como eles têm uma tradição de grande rigor orçamental, tinha muitas dúvidas sobre a concretização de todo o projeto. Mas a reunificação fragilizou um bocadinho e, portanto, foi tipo aquele momento para a introdução do euro. Exato. Numa conferência organizada pelo Bloco de Esquerda, o euro e a crise das dívidas em novembro de 2011, disseste que o euro, e estou a citar, ao contrário do dólar, não emergiu por uma preferência espontânea dos mercados por terem esta moeda. Nesse sentido, o momento em que o euro surge é uma decisão mais política do que económico-financeira?
Sim, sim, não, porque não é, há uma base, há uma estrutura Certo. económica por trás disto, não é? Que depois torna inevitável a decisão política, e é político nesse sentido em que a França teve que perceber que precisava do euro, e força um bocadinho a Alemanha a aceitar. Exato. Se calhar recuávamos um bocadinho só para perceber a estabilidade dos mercados que se sentia antes de 1970. Antes disso figurava uma ordem monetária negociada entre as principais moedas europeias que estavam ancoradas no dólar e por isso beneficiavam de taxas de câmbio praticamente fixas. Era o chamado sistema de Bretton Woods, criado no pós-Segunda Guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial até 1971. Nesse ano, os Estados Unidos romperam com a sua parte do acordo e acabaram com a convertibilidade do dólar em ouro. Uhum. Pronto, isto fez com que as principais moedas europeias voltassem a ter taxas de câmbio flutuantes. O que é que significava ter estas moedas ancoradas ao dólar e o que é que acontecia depois de, da depreciação do dólar acontecer na Europa? Como é que as moedas europeias lidavam com isto? Que efeitos práticos é que isto tinha? Eu não conheço o que acontecia em específico com as moedas europeias. O que aconteceu foi que, de repente, os Estados Unidos asseguravam a convertibilidade do dólar, não é? Portanto, eles tinham que ter dólares suficientes para sempre que o resto do mundo solicitasse a moeda, eles entregavam dólares. O que aconteceu foi que, de repente, o resto do mundo, especialmente os países, por isso é que se chama os petrodólares, os países produtores de petróleo, tinham acumulado uma quantidade imensa de dólares, e é isso que proporciona depois os ataques sobre o petróleo, a crise dos petrodólares, pronto. Exato, que falaste nos anos 70. Nos anos 70 há duas crises, é a de 71, 72 e depois 77, acho eu. E é na sequência disso que é a resposta da Europa, foi criar este sistema de câmbios geridos em 1972 e depois, posteriormente, em 1979, portanto, o mecanismo de taxas de câmbio europeu, o SME. Pronto. Em 92 é também assinado o Tratado de Maastricht, que o tratado se chama Tratado da União Europeia. O facto dos países terem uma autonomia monetária era incompatível com a ideia que já estava no tratado, com os objetivos de livre concorrência e de livre circulação de capitais, de pessoas, de serviços e bens na União Europeia. Há aqui de novo, a Alemanha impôs, portanto, as cedências para que a Alemanha participasse no projeto da moeda única, tinha que seguir a lógica do Bundesbank, portanto, uma lógica de grande austeridade, de grande controle orçamental. E é por isso que aparece, em que a primazia é dada às questões à inflação, a uma inflação controlada. Também, se calhar, poderei dizer que porque que a inflação controlada importa. Porque quando existe muita inflação, uma inflação descontrolada, os devedores beneficiam disso. Pensemos, vamos comprar uma casa, eu fixei o valor da minha dívida na aquisição da casa. Se tiver uma inflação, o meu salário está sempre a subir, não é? Eu tenho salários cada vez mais altos, consigo amortizar esta dívida que está aqui, que tem um valor fixo. Por isso, a lógica de uma inflação estável, de uma inflação de cerca de 2% e não de um valor muito mais elevado, é em preservar, portanto, eu que sou devedora beneficio, mas quem detém os ativos é penalizado por isso. E, portanto, a lógica de uma inflação estável, dos preços estáveis, ajuda a preservar o valor de quem detém ativos. Pronto. E essa é a lógica do Bundesbank. Pronto. Depois, acho que já me perdi no... Se para haver esta livre circulação de pessoas, bens, se era necessário haver uma autonomia, se não era compatível com a autonomia monetária, se era necessário haver a união monetária. É assim, sim e não. Havendo a moeda facilita muito, não é? Porque facilita a troca, a livre circulação de capitais. Mas a livre circulação de capitais existe no mundo inteiro entre moedas distintas. Portanto, nós podemos ter liberdade de circulação dos capitais, não havendo o que se chama os controlos de capitais, que podem ser sobre quantidade ou uma penalização sobre o preço. E, portanto, é possível, podemos sempre ter
livre circulação de pessoas, livre circulação de mercadorias. Não precisamos de. E ter ainda a livre circulação de capitais. Não precisamos de moeda única para isso. Mas, por outro lado, havendo uma moeda única, eliminam-se muitos custos de transação, não é? Porque eu já não preciso estar a comprar moeda. Não é, para fazer os meus pagamentos em moeda externa, eu vou viajar para o estrangeiro, já não preciso de preparar tudo isso. Portanto, há aqui, eliminam-se custos de transação, e essa é a importância, e facilita imenso a vida. Mas também há que dizer que a moeda é uma construção legal, não é? Isto a criação do euro é uma coisa que é reversível, nem sempre existe essa ideia, não é? As pessoas pensam, criou-se o euro e agora não é possível sair daqui. Não, é possível desfazer, porque foi uma decisão de vários países. Há aqui um lado, como é que é dizer, material de construção disto, são tomadas decisões políticas e depois cria-se o enquadramento legal para que isso aconteça. Portanto, é possível perfeitamente reverter. Mas voltando à tua questão, acho que não é uma condição necessária para que haja liberdade de circulação de pessoas, mercadorias e de capitais. Houve um excesso de voluntarismo político no momento da criação do euro e uma ilusão do presidente francês François Mitterrand, no sentido que a criação do euro era uma contrapartida da Alemanha para a sua unificação, não percebendo que o euro foi o maior bónus à competitividade da economia alemã que a Europa lhe podia ter oferecido. O primeiro-ministro António Costa disse isto numa entrevista ao Público em março. Porquê que há países que beneficiam de da moeda única mais do que os outros? Ok. Bem, aqui duas coisas, a ver se eu não me esqueço. Então é assim, bem, a outra vou-me lembrar depois. Já sei o que é, são os desequilíbrios da balança de... Portanto, temos aqui a questão o que é que acontecia na Alemanha. Os ganhos de produtividade eram partilhados entre trabalho e capital, não é? A repartição do rendimento serve para a repartição, é repartida entre salários e capital. Os ganhos de produtividade podem ser todos passados para os detentores de capital ou podem ser partilhados com o aumento salarial. Em 1991, não é, que a reunificação da Alemanha, houve um desemprego imenso. Isto fragilizou, portanto, isto o desemprego muito elevado é uma preocupação muito grande. E pela primeira vez quebrou-se uma coisa que o Flassbeck fala da regra de ouro. Esta regra de ouro significa que, portanto, no passado, os ganhos de produtividade eram repassados para os trabalhadores. Portanto, os salários subiam em função da evolução da produtividade acrescido do crescimento dos preços, da inflação. Em 1998, se eu não me engano, os sindicatos fazem uma cedência e deixam que isto deixe de ser assim. Portanto, e é isso que vai conduzir, portanto, à vantagem competitiva na Alemanha. Enquanto que os salários continuaram a crescer no resto da Europa, eles cresceram menos na Alemanha. Isso tem a ver com as reformas de 2002 e 2003, o ARTS, que são os mini-jobs. O que é que são os mini-jobs? Os mini-jobs é esta ideia de que o Estado dá benefícios fiscais para os trabalhadores e para os empresários que aceitem estes contratos mini-jobs. Então os mini-jobs penso que custavam 400 euros, mas não tinham limite do número de horas, portanto não tinha o tal enquadramento legal rígido e, portanto, podia haver pessoas que aceitavam um mini-job e trabalhavam 6 horas e outras que trabalhavam 4 horas. Portanto, o que eles diziam é: a acumulação de mini-jobs está isenta, para o trabalhador pode acumular quantos mini-jobs quiser. O que acontece é que quando os trabalhadores perdem poder de negociação, não é? Eles deixam de fixar as condições salariais, pronto. E então aqui o que acabou por acontecer foi
Isto retirou poder aos trabalhadores e criou uma compressão salarial. E é isto que dá a vantagem competitiva alemã, que começa a acumular, e agora vem a dita segunda parte, os desequilíbrios da balança de pagamentos, da balança que começa a acumular excedentes, a balança de transações correntes começa a acumular excedentes que precisam de ser reciclados, não é? E como é que eles vão ser reciclados? Portanto, há aqui um acumular de lucro, de capital, que tem que ser investido. E onde é que ele vai ser investido? Vai ser investido nos países do Sul, na periferia europeia. Porquê? Porque havia esta ideia do chapéu do euro, não é? O que fazia com que criava a ideia de que investir na Alemanha ou investir em Portugal e na Grécia, se não era bem a mesma coisa, mas era quase a mesma coisa. E pronto, e portanto, de novo, isto foi o superávit da balança de transações correntes alemã foi reciclado nos países do Sul através de investimento direto estrangeiro e através da aquisição de dívida pública. Existe uma maneira isto é um desequilíbrio macroeconómico, portanto havia uma grande preocupação com o déficit, não é? Com o lado negativo da coisa, mas a acumulação de superávites é igualmente um desequilíbrio, e de tal maneira que agora neste momento o BCE já emendou um bocadinho a mão, a partir de 2014 já começou a reconhecer que a acumulação de superávites na balança de transações correntes já é um problema que desejavelmente se deveria tender para o equilíbrio. O que é que a Alemanha poderia fazer, não é? Para evitar ter estes superávites, era pagar mais aos seus trabalhadores para fomentar a procura agregada, para fomentar o consumo interno. Porque uma das coisas que existe também entre os alemães em relação a toda a questão das dívidas soberanas, deixa-me só beber um bocadinho de água, é que existe uma grande incompreensão. Eles acham que despejaram aqui dinheiro e que nós estouramos tudo e que não somos responsáveis e tudo isso, porque eles lá, não é? Os trabalhadores também não têm beneficiado propriamente do euro. Há quem ganhe com o projeto do euro, mas que são essencialmente os grandes grupos económicos, os exportadores, não é? Da indústria, né? Estou a pensar na metalomecânica, que a especialização alemã é muito a esse nível, mas essencialmente a metalomecânica, todos os segmentos mais avançados da indústria, mas é o capital deles que tem acumulado rendimento, e isto não repassa, não é, depois para as pessoas, para o seu dia-a-dia, que vêm de férias a Portugal e veem imensos carros novos, e então acham estes tipos, eu não troco de carro há 20 anos, e como é que é possível haver tantos carros novos? Portanto, isto criou o sentimento de injustiça, não é? Que penaliza politicamente os governantes alemães de aceitarem a solidariedade, não é? Que estava no espírito inicial da Constituição da Comunidade Europeia, mas pronto. Há bocado falavas que um dos grandes impactos e isto é uma questão muito falada, da questão dos grandes impactos é a perda deste mecanismo de desvalorização da moeda. Há um economista, o Rudi Dornbusch, que escreveu isto em 1996 na revista Foreign Affairs. Se as taxas de câmbio como instrumento de política são abandonadas, qualquer outra coisa que terá que tomar o seu lugar. Os mercados de trabalho competitivos são a resposta, mas essa é uma palavra feia na Europa do bem-estar social, do Estado social. Nós não podendo desvalorizar a moeda, os países ficam reféns desta desvalorização interna pela via da redução dos salários, do emprego. Não há outro mecanismo. Sim, bem, é verdade isso que ele diz, e isso tem a ver com aquilo que há bocado eu referi, que é a desvalorização interna, e são os custos sobre a compressão salarial, os custos sobre os trabalhadores. A alternativa seria uma reestruturação da dívida. Num caso, nós estamos a falar aqui de um problema de balança de pagamentos, e portanto o que deveria ser feito era usar a taxa de câmbio para uma desvalorização competitiva. Não havendo isso, temos duas possibilidades, portanto, ou austeridade, e a austeridade tem a ver com corte sobre a proteção social, aumento dos impostos e corte sobre os salários, é outra das dimensões desta austeridade, deste rigor orçamental. Rigor orçamental não é o mais adequado aqui, porque é mesmo
a austeridade vai para além disso, não é só o equilíbrio das contas públicas, aqui é mesmo reduzir todo o aparato público, todo o lado de redistribuição que o Estado, as funções de redistribuição que o Estado tem, é eliminá-las ou é reduzi-las substancialmente. A outra alternativa seria a reestruturação da dívida. Mas, por exemplo, há mecanismos europeus de coesão que não estando relacionados com esses mecanismos não são suficientes. Existe, por exemplo, o Fundo de Coesão para áreas muito específicas, como o ambiente, os transportes. Esses mecanismos não são suficientes? Não são, não havendo uma união política, não é? Porque, é assim, a teoria das zonas monetárias ótimas, não é? Prevê que quando não existe no conjunto das regiões, dos países que compõem uma união monetária, não é? Quando eles não estão no mesmo nível de ciclo económico, quando não têm diferentes graus de especialização ou diferentes necessidades na gestão da macroeconomia, pode-se recorrer às transferências orçamentais. O que acontece dentro da zona euro é que nós não temos um orçamento comum, isto não é uma federação, portanto não é uma união política e como tal torna muito difícil justificar essas transferências. E o que nós temos assistido, os fundos estruturais europeus, por um lado eles têm sido muito direcionados para políticas setoriais específicas, por outro lado são das coisas mais contestadas e mais criticadas e como tal tem estado a diminuir ao longo dos tempos, precisamente porque não havendo união política é muito difícil dos justificar. Por isso eu não consideraria isso uma possibilidade. A outra possibilidade para mim seria a reestruturação da dívida, que neste caso não foi escolhida porque os principais detentores da dívida pública da periferia europeia, não é? Portugal, Espanha, Itália, Grécia, eram a banca dos países do centro. E portanto... Mas achas que foi um erro não se avançar-se primeiro com uma união monetária antes de uma união política? Assim, eu não defendo uma união política. Eu acho que as duas coisas são um erro. As duas coisas têm custos muito, muito elevados. Uma união, não estamos de todo preparados para uma união política. Os países não têm interesse na união política, porque qual é o país que quer abdicar da sua soberania, dos seus, ainda que reduzidos graus de liberdade, para que seja outro país, não é, a tomar, ou outra região, a tomar as decisões por si. Portanto, eu acho que a união política está completamente fora de questão. De vez em quando a França vem com essa ideia e tudo isso, mas eu acho que os países não querem. Embora deva dizer também o seguinte, que nós neste momento temos a pior das hipóteses. Qual é? Portanto, nós não temos união política que permitiria essa transferência de fundos que reequilibrassem as coisas, mas também não podemos exercer livremente a nossa soberania. Nós já perdemos, porque o que é que acontece? Nós já perdemos o lado da política monetária, com a criação do Banco Central Europeu, não é? Nós perdemos o instrumento das taxas de câmbio. Depois perdemos o instrumento das taxas de juro, porque a política monetária é feita é feita por uma entidade externa, que se diz que é autónoma, mas no fundo que eles continuam sempre a preservar os interesses de quem? Da Alemanha. Vão escolher, eles não vão pensar, agora o euro está muito sobrevalorizado para Portugal, portanto precisamos de desvalorizar porque os países da periferia precisam aqui de ganhar competitividade externa. Não é? Portugal é irrelevante nesta tomada de decisão. Eles têm que pensar, é nos países do centro, é especialmente na Alemanha, o que é que faz sentido? E o que faz sentido é uma política monetária com um euro apreciado, não é? E portanto, como é que é de explicar? Eles nunca vão, uma união política não se vai preocupar com a periferia. Nós, como já sei, eu dizia que nós tínhamos perdido o instrumento da taxa de câmbio, o instrumento das taxas de juros, e neste momento, não é? Embora tenhamos liberdade para definir a nossa política orçamental, o que nós vimos de 92, portanto, Tratado de Maastricht, preocupação, quais eram os 3 critérios? Taxa de inflação, déficit orçamental e dívida.
Portanto, déficit e dívida, o tal rigor orçamental. Depois temos o Pacto de Estabilidade e Crescimento, novo passo sobre o rigor das contas públicas, o retirar cada vez mais graus de liberdade sobre a tomada de decisão do que os países têm, porque neste momento nós fomos confinados só ao orçamento para gerir para estimular o crescimento. E o que é que nós temos? Temos este rácio, esta coisa hedionda que é o déficit estrutural, que é um bicho que ninguém sabe, é dificílimo de calcular e ninguém sabe o que é que aquilo é. Quando Portugal acha que está a fazer bem, afinal as autoridades europeias vêm dizer não. Mas nós portugueses, nós sentimos o que é que significa há vários anos consecutivos o Ministro das Finanças superar sempre as metas do déficit, quando o país está... não vou dizer cair aos bocados, mas quer dizer, as instituições públicas, se olharmos para a saúde, não é que tudo aquilo está a precisar de grande investimento, as coisas funcionam só com muita carolice, com muito profissionalismo por parte dos trabalhadores, mas eles partilham equipamentos, portanto há aqui um grande problema de investimento, há um grande problema de desinvestimento no setor público, e isto é reflexo precisamente desta lógica indireta de condicionamento da própria política orçamental. Portanto, cada vez há uma penetração maior, não é, da Europa a condicionar as nossas decisões. Mas eu dizia que é o pior dos dois mundos porque, só para rematar, é o pior dos dois mundos porque nós não temos formalmente, não é? Não temos de facto uma união política que obrigaria a este lado de compensação, não é? De subsídios para compensar esta perda de soberania, mas estamos altamente condicionados na tomada de decisão, pronto, O Eurogrupo tem até junho deste ano para apresentar o desenho do futuro orçamento da zona euro, aquele da capacidade orçamental própria, e já há vários documentos que orientaram a criação da União Económica e Monetária, como o relatório Werner de 1970, já falavam na criação de um orçamento forte da zona euro. Tu concordas? Achas que isto seria um mecanismo? Não, eu pessoalmente digo que não, embora António Costa está sempre a falar nisso, na necessidade de reforçar o orçamento europeu. E o próprio Presidente da Zona Euro, mas eu acho que não é execuível, primeiro, acho que a nós não nos interessa, e acho porque sempre temos alguma liberdade, não é? Porque quando isto for muito, muito penoso, eu acho que a opinião vai mudar, não é? E isso faz com que sejam eleitos pessoas com novas visões, não é? Com novas lógicas. Portanto, a democracia é uma coisa muito bonita e é muito importante preservar. Portanto, um orçamento comum, uma união política, retiraria isso. Acho, por outro lado, que não somos os únicos a pensar assim. Portanto, acho que não é... Volta e meia aparece, acena-se assim com a possibilidade da união política e como isso vai resolver os problemas todos, mas eu acho que não é execuível e não tem, os países do centro não têm interesse nenhum sobre isso. Mas o nosso governo está a fazer, o governo e os representantes, o Mário Centeno sendo presidente do Eurogrupo, está a fazer pressão para isso. Sim, porque... Eu acho que há coisas que os políticos não podem dizer, pronto, e isso leva-nos também para outra situação, que há dias eu vi um filme, o Diamantino, do Gabriel Abrantes, fazer aqui um bocadinho de publicidade, e então aparecem lá um governo fascista que quer fazer um muro, não é? Cortar com o resto da Europa, e portanto é esta ideia de vamos sair do euro. O que é que acontece? Eu acho que o euro tem um grande custo para os portugueses e está a causar um profundo descontentamento. Em Portugal, não sei se por inabilidade dos representantes da extrema-direita ou por ainda uma falta ainda não há uma tomada de consciência dos portugueses, mas eu acho que algures no tempo esta noção dos custos que o euro nos trazem podem causar um grande descontentamento e pode chegar à eleição, não é, de um partido fascista
que advoga a saída do euro. E este é o risco de não se preparar e uma saída do euro por um partido de extrema-direita é completamente diferente de uma lógica negociada de reestruturação da zona monetária, do euro. Devemos pensar como é, já percebemos que isto tem custos muito elevados, já percebemos que temos aqui países do centro que têm uma dinâmica macroeconómica, uma estrutura produtiva que é muito diferente, com necessidades diferentes dos países periféricos. Então vamos pensar aqui, isto tem custos, não é? Isto tem custos muito elevados, vamos pensar como é que vamos resolver isto. E portanto, haver uma coisa negociada, pensada, não é concertada entre os vários países, é completamente diferente. E nós temos agora o caso, não é, do Brexit, de uma saída que não parece que não há ali planeamento nenhum e que as coisas, isto também tem custos. Portanto, o que é que eu acho? Acho que aos políticos, há coisas que os políticos não podem dizer, mas há exercícios que têm que ser feitos, há coisas que têm que ser faladas e têm que ser pensadas, não é? Como é que vamos sair? Se tivermos que sair, em que circunstâncias é que tem que ser? O que é melhor para toda a gente? É continuar com este euro e ver este euro desfragmentar. Aliás, porque que o problema da Grécia foi tão importante? A Grécia pesa muito pouco, não é, no PIB europeu, mas teve que se impedir, não era possível aceitar uma reestruturação da dívida grega ou da dívida portuguesa, apesar de serem, estes não são os grandes problemas. A União Europeia podia muito bem acomodar uma reestruturação da dívida destes países. O problema é esta noção de que o euro se está a desfazer. Não. Mas, por exemplo, em 98, nas vésperas de se oficializar em Bruxelas aquilo que ia ser chamado o pelotão da frente da moeda única, o então Ministro das Finanças, Sousa Franco, olhava para esta questão das desigualdades quase como uma inevitabilidade, uma coisa que... E ele deu uma entrevista à RTP, onde ele disse, e acho que podemos ouvir o áudio. Porque, tal como hoje acontece na Alemanha, onde desde 1989 já circula o mesmo marco nos Estados que eram da Alemanha de Leste e nos que são, desde sempre, da Alemanha Federal Ocidental, é evidente que os salários são muito diferentes, os desempregos são muito diferentes, os preços são muito diferentes e a moeda é a mesma. Os Estados da Alemanha de Leste não deixaram de ser muito mais pobres do que os outros. É o mesmo que acontece connosco, como em 2001 com a Grécia. Isto foi dito em 98. Em 2015, o antigo Ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, dizia no livro O Minotauro Global que alguns destes desequilíbrios, sendo crónicos, tinham que ser compensados, algo tinha que ser dado, e sugeria um mecanismo de reciclagem de superávites. Concordas com este mecanismo? Que dá uma forma, passando a explicar, redistribui-se os superávites dos países excedentários pelos países deficitários. Pois, é assim, a lógica dele é um bocadinho aquilo que eu estive a falar, que é a Alemanha não é que acumula superávites, devia se auto-impor uma lógica de equilíbrio da balança de pagamento. Devia ser a Alemanha auto-impor-se ou devia ser um mecanismo europeu que o... É assim, um mecanismo europeu nunca vai existir, porque o que é que acontece? Um país, o que ele sugere é, eles têm aqui um excedente e vamos usar o excedente dos outros países. Quer dizer, eu começo logo a fazer uma política que vai eliminar este excedente. Portanto, esse mecanismo só tem um efeito preventivo, não acontece na prática. E por isso, assim, é uma possibilidade. Não sei se subscrevo. Acho que a sua função é só essa, é prevenir, é assegurar que a Alemanha perde esta lógica de que tem que acumular superávites. Precisa, de facto, de estimular a sua procura interna, a sua procura agregada. Há vários representantes políticos alemães, entre eles a sucessora da Angela Merkel à frente da CDU, que têm rejeitado esta ideia de uma união de transferências, com a ideia de que seriam sempre os mesmos países a pagar, sempre os mesmos países a receber. Eles têm razão. Sim, porque, de novo, porquê? Porque isso deriva das vantagens competitivas da especialização económica dos próprios países. Depois deriva também de outra coisa, que é daquilo que também já falámos aqui, que tem a ver com
com a competitividade externa. Os países do Sul, portanto, isto foi uma coisa que aconteceu em 98 e o Sousa Franco estava-se a referir a inevitabilidade e, portanto, é inevitável, mas nessa altura também há que dizer que havia uma grande esperança de que este lado, esta penalização, não é, os desequilíbrios macroeconómicos depois seriam compensados com uma lógica redistributiva, portanto com transferências que não aconteceram, não só não aconteceram, como também tivemos um endurecimento um endurecimento do rigor orçamental, não é? Cada vez os países não têm graus de liberdade, perderam 2 instrumentos de política económica e têm um grande controlo sobre o único que permaneceu, que é a política orçamental. E depois, agora perdi-me, as transferências não ocorreram, já sei o que é que queria dizer, e depois aconteceu outra coisa, que foi, como havia um grande receio, precisamente por causa das necessidades dos países do Sul, os países do Sul naquela altura precisavam de estímulos à economia, portanto o que é que precisavam? Precisavam de taxas de juro baixas, para incrementar crédito, investimento sobre a economia, precisavam de políticas orçamentais expansionistas, não é? Mesmo que isso significasse um bocadinho de inflação. A economia conseguia incorporar esta inflação extra. Só que não lhes foi dado isso, e o que é que aconteceu? Foi o contrário, foi quando são definidas as paridades do euro, não é? Do escudo euro, são feitas com níveis muito, muito valorizados e, portanto, há aqui também uma perda de competitividade por esta via. A paridade era 200,242 escudos por cada euro. Quer dizer, o valor devia ter sido mais elevado para assegurar a competitividade externa e, portanto, não só se perdeu graus de liberdade na gestão da política económica, como ainda houve o receio das tensões inflacionistas nos países do Sul, porque estavam a receber muito capital, muito investimento direto estrangeiro dos países do centro, não é? Então vamos aqui impor vamos assegurar o controle da inflação com uma paridade valorizada, portanto, na definição das paridades cambiais. O economista Barry Eichengreen escreveu estas linhas num artigo publicado na revista Pacific Standard em janeiro deste ano, que se chama Considering the Euro 20 Years After its Inception, e dizia: não havia uma economia bancária na primeira década do euro. Na sua ausência, grandes quantidades de capitais desmoronaram das fronteiras internas da Europa. Os bancos na Alemanha e na França financiaram todo tipo de investimentos especulativos nos mercados imobiliários irlandês e espanhol e na dívida pública grega. Já falaste um bocado disto, mas achas que a arquitetura do euro tem responsabilidades na crise da dívida de 2008 e também na sua resolução? Sim, absolutamente. Portanto, de novo, com a ideia da moeda única, criou-se uma percepção de que o risco de crédito de Portugal era idêntico ao da Alemanha. E, portanto, isso criou esta ideia de que era seguro investir, que não havia problema de investir nos países da periferia. Eu lembro-me de, por exemplo, em 2004, o spread é esta margem nas taxas de juros, não é? O diferencial de taxas de juros entre Portugal e a Alemanha. Em 2004 era 19 pontos de base. Neste momento eu não sei qual é, mas sei que, por exemplo, durante a crise, durante a intervenção da Troika no início da crise das dívidas soberanas, foi aos 3%. Portanto, de 1% tem 100 pontos de base, pronto, mas 14 pontos de base era quase nada. Portanto, havia esta segurança de que sobre o euro estava tudo bem. E a lógica de investimento nos países do Sul era não só por causa das taxas de juros, mas porque o que é que acontece? Quando nós temos uma obrigação, nós podemos ter 2 tipos de rendimento. Podemos ter ganhos com as taxas de juros, não é? Eu hoje compro dívida pública e daqui a um ano me pago um cupão e depois eu pago outro cupão. E, portanto, eu vou ganhar estas taxas de juros. Mas existe uma outra lógica que é sobre o preço, que eu compro e vendo
em mercado secundário. E, portanto, havia esta ideia de que as taxas de juros da periferia iam baixar. Quando as taxas de juros baixam, significa que os preços sobem muito. E portanto, foi esta a lógica de investimento dos países da banca do centro, não é? No Sul teve a ver com o potencial de ganho, em circunstâncias em que havia liberdade de circulação de capitais, não é? Não havia restrições. Inicialmente havia algumas questões, como é que dizer, quase técnicas como é que se diz isto? Eu quando faço, é a mesma coisa se eu for comprar moeda para ir para o estrangeiro, se eu quiser comprar hoje dívida alemã, tenho que entrar em contacto com um banco alemão, ou um banco alemão ou um banco grego, e portanto há aqui o processo de liquidação. No início era um bocadinho demorado e tinha de novo os tais custos de transação, mas neste momento as coisas com o euro houve também uma necessidade de simplificar e de dificultar a dificuldade e de reduzir, simplificar a dificuldade e reduzir os custos. Pronto. E também por essa via, não é, a arquitetura do euro, não é, favoreceu esta aquisição de ativos da periferia. Por outro lado, tínhamos a lógica do BCE, que era uma lógica de estejam descansados que a inflação não é um problema, não é? Estejam descansados de que nós não vamos, outro dos problemas tem a ver com a lógica do no bailout, isto é, não é possível monetarizar a dívida, não é possível, portanto, não há partilha de risco. O BCE é só o banco dos bancos, não é o banco dos governos, e portanto o Banco Central não vai aos mercados, ou não vai adquirir dívida pública em mercado primário. E portanto havia tipo esta lógica de que estava tudo era seguro e estava tudo protegido, e portanto isto é um bocadinho o reflexo desta tal da arquitetura institucional do BCE, que fomentou estas lógicas, não sei se a palavra mais correta se é especulativas, se é financeirizadas, não é? Mas é, os mercados financeiros têm aqui um grande potencial de ganho e portanto vamos investir, como dizias, pode ser em dívida pública, pode ser em investimento direto estrangeiro, pode ser na aquisição de dívidas de empresas dos países periféricos. Mas em junho de 2015, numa altura em que a Grécia se via obrigada a aceitar mais um acordo de austeridade e a dar garantias para cobrir o risco dos credores, defende-se que a solução seria ter uma moeda própria, entrar em cumprimento da dívida pública e reestruturar parte dessa dívida. Portanto, não abdicar de um direito soberano que é o direito de entrar em default. Sim. O que é que isto significaria? Que impactos é que tem o que é que significa uma economia entrar em default? Portanto, primeiro, o que é que significa uma economia entrar em default? Significa que não vai fazer o pagamento, não vai cumprir o serviço da dívida. O que é o serviço da dívida? O serviço da dívida é o pagamento dos juros e do capital. Portanto, na prática, o que é que significaria para um país? Não, isso, primeiro, significa que eu, na data tal, tenho que fazer este pagamento, não o vou fazer, isto vai esperar, tipo, para tudo, aquilo congela, fica ali, e normalmente o que é que há? Há uma reunião a seguir a isso, o país, é assim, isso é um direito soberano, é um direito, eu defendo absolutamente isso, criou-se, de novo, o que é que aconteceu? Criou-se esta ideia, para evitar que isso acontecesse, de repente temos os poderes todos da Europa, os vários governantes a dizer que isso não é possível, não é execuível, que tem custos muito elevados. Não, isso é possível e às vezes até pode ser desejável. Porquê? Porque que se aceita, por exemplo, numa empresa, aceita-se a lógica do default, da falência. A empresa está em falência técnica, não vai à falência e depois vai negociar com os seus credores a reestruturação desta dívida. Isso significa a imputação de perdas, pode significar várias coisas. Significa que eles não vão receber nas datas esperadas os pagamentos, significa que ou vão adiar isso e de novo... Em Portugal criou-se muito esta ideia de que reestruturação e renegociação são coisas
distintas. É assim, não é? A renegociação é uma etapa de uma reestruturação, e a renegociação é sentarmos à mesa e vamos ver como é que vamos resolver isso. E depois criou-se a ideia de que reestruturar significa que não se paga ao capital. É assim, não é nada disso. Há muitas maneiras de reestruturar a dívida, e vamos pensar qual é que é a melhor para ambas as partes. Porque é que numa empresa, eu se sou credor de uma empresa, eu quero que a empresa me pague alguma coisa, quero minimizar as minhas perdas e quero que ela volte a ter ganhos e volte a ser autossuficiente e a ter lucros para depois, mais tarde, quero que seja bem sucedida para depois me pagar. Porque é que nós não aceitamos esta lógica e achamos que isto é uma coisa natural, que isto é normal de acontecer nas empresas? Porque é que não é normal de acontecer nos países? Portanto, aquilo que eu defendia era precisamente, em vez de se estar a imputar o custo da austeridade, não é, sobre os portugueses, não é, que foi um custo desmesurado, foi cortes salariais, isto é uma coisa inaceitável, cortes salariais, aumento do tempo de trabalho, cortes sobre os benefícios sociais, o desinvestimento no setor público, já falei dos aumentos dos impostos, portanto isto é uma coisa, isto de repente fez com que uma série de pessoas que achavam que tinham a sua vida segura, que tinham tomado decisões com base nessa ideia de que tinham o emprego para sempre, de repente é só empresas a fecharem, pequenas e médias empresas que são aquelas que têm mais trabalhadores, todas a irem, porque é que se acha que isto é a maneira certa de impor um custo sobre um país? Então vamos pensar de outra maneira, que é, ok, vamos reestruturar a dívida, vamos partilhar este custo, porque aqui é uma imposição só um dos lados, não é? Que são os cidadãos de um país que vão arcar com o custo de um desequilíbrio macroeconómico da balança de pagamentos. No outro vamos falar com os credores e vamos ver como é que vamos partilhar este custo. E isso pode não significar que eu vou ter cortes sobre o capital, que eu não vou pagar a totalidade do capital. Pode ser só, eu vou estender o prazo a maturidade, a data de vencimento, a data de reembolso dessa dívida. Era para acontecer nos próximos 5 anos, então se calhar vai acontecer nos próximos 20 anos. São as políticas da zona euro que impedem esta reestruturação da dívida? Sim, eu acho que é a lógica do no bailout, do não é possível um resgate, não é possível a partilha de riscos, para não criar aqui efeitos perversos. Portanto, todo o euro, não é, toda a arquitetura institucional do euro não foi numa lógica de solidariedade, não é? Porque uma lógica de solidariedade significava, por exemplo, porque que o BCE vai adquirir dívida, vai adquirir ativos tóxicos em mercado secundário, e porquê que não adquire dívida pública em mercado primário? Porquê que só adquire dívida pública em mercado secundário? Adquire em mercado secundário porque isso vai permitir revalorizar os bancos que são os principais detentores da dívida pública. Mas se calhar, só a presença, há bocadinho falávamos do efeito dissuador, se bastava ao BCE ir aos mercados primários de dívida, aos leilões de dívida, para impedir que as taxas de juro começassem a crescer desmesuradamente e que o acesso dos países aos mercados ficasse cortado. Bastava, porquê? Porque havia a segurança de que havia a segurança de que se não houvesse procura suficiente por parte do mercado, tínhamos lá o BCE. Portanto, isto fazia com que as taxas de juros não passassem, sei lá, no caso da Grécia aumentou para os 15%, ou no caso de Portugal foi aos 7%, quer dizer, impediria que isto acontecesse, este custo desmesurado, e portanto bastava que a presença do BCE podia nunca ser exercido, mas estava ali, era o tal efeito persuasivo. Achas que defendes uma saída de Portugal do euro? Sim, defendo. Acho, não creio que seja execuível neste momento, isto é, não existe apoio social, não existe massa crítica suficiente para apoiar uma decisão dessas. Mas também acho que os políticos, não há político algum que agora possa vir defender isso. Portanto, temos de separar aqui entre os governantes, não é? Os políticos e o lado o intelectual, o académico que está a fazer este juízo.
Acho que sair do euro nos permitiria ganhar instrumentos de política, os tais instrumentos. Desvalorização da moeda. Sim. Acho que sair do euro não deveria ser, de qualquer maneira, não deveria ser de uma forma unilateral, devia ser de uma forma pensada, devia ser acho que era desejável fazer isto à escala do euro. Acho que os governantes tinham interesse em reavaliar os custos do euro, porque o euro está a ter imensos custos para os trabalhadores, para os mais desfavorecidos, por toda a Europa. Como há bocado dizia, não é só na Alemanha. Vejamos em França, temos os coletes amarelos, não é? E o que é que aquilo significa? As pessoas estão muito cansadas, os trabalhadores, os mais desprivilegiados estão muito cansados. Temos visto também uma concentração de riqueza desmesurada. Há aqui qualquer coisa de muito errado. Acho que o euro, o projeto do euro chegou aos seus limites. Não vai ser nunca possível ir além disto. A união política não é execuível. O BCE não vai mudar porque se comporta como o representante do sistema bancário, não tem preocupações com os governos. Temos um sistema bancário muito fragilizado. O BCE está a promover a concentração do capital bancário, que é também outro erro. Nós já vimos o too big to fail nos Estados Unidos e agora estamos a ter aqui a promover esta concentração da banca a nível europeu, que é completamente imbecil. Estamos a perder de novo outros instrumentos, outros graus de liberdade. Estamos a deixar de ter bancos portugueses. Existe aqui, só nos restou o banco público e já ouvimos o Rui Rio, já veio falar outra vez um disparate do projeto de privatizar parcialmente a Caixa. Temos que pensar o que é que isso significa. Portanto, há coisas em que sair do euro faz sentido, especialmente porque íamos ganhar graus de liberdade em termos de política, porque refletiria, este euro não é uma alternativa, tem custos incríveis para os trabalhadores, para os mais desprivilegiados, só é bom para um segmento muito reduzido da população. Como tal, acho que faz sentido pensar sobre o assunto, não tem que acontecer amanhã, mas se calhar devia estar aqui no nosso imaginário e mais, é preciso perceber que da mesma maneira que foi criado é possível desmontar, é possível fazer outra coisa, então se calhar pode ser haver um euro só para os países do centro, haver um euro 2 moeda da periferia, para a periferia, ou pode ser noutro formato. Temos o euro do centro e depois temos um sistema de câmbio geríveis como a banda, não é, do mecanismo europeu de taxas de câmbio. Temos aqui um PEG, um sistema de câmbios que é gerido em função do euro. De novo, faz sentido estreitar, não significa cortar os vínculos todos. Temos que pensar aqui, continuar a privilegiar a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, mas se calhar faz sentido pensar no problema dos capitais, inserir os controlos de capital, pelo menos em tempo de crise. Portanto, faz sentido pensar nas coisas de uma outra maneira e é nesse sentido que eu defendo a saída do euro, obviamente não amanhã e não de uma maneira imatura e não pensada, e até neste caso, embora eu tenha defendido a reestruturação, o direito à reestruturação unilateral da dívida, acho que o que é mais sensato é pensar em conjunto, uma solução multilateral e que se calhar que afeta vários países. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Eugénia Pires, economista. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, e pelo Ricardo Esteves Ribeiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som e a Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mouta Fes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lutz Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify e na tua aplicação de podcast. Até já.